Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa, nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Nessa terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje foi escrito para a Igreja, que somos nós, os batizados, e a página de hoje de modo muito especial. São Jerônimo tem um pensamento que diz assim: os escribas e os fariseus do Evangelho são os cristãos que leem o Evangelho. Os fariseus de ontem podem até tê-lo ouvido, mas nunca o leram. É interessante isso, porque ao lermos essa página, talvez nós caiamos num erro muito grande, mas muito acessível a nós, de ficarmos pensando: nossa, mas esses fariseus, hein? Mas esses mestres da lei, eles nunca leram isso, o que os evangelistas colocaram. Então Jesus está falando isso para nós. Agora, essa palavra para nós, durante esse período de Quaresma, é uma palavra que nos ilumina. Por quê? A Quaresma exige de nós, pede de nós práticas de penitência, de mortificação, a caridade, o jejum, o sacrifício. Mas Jesus está dizendo muito claro no Evangelho de hoje que não basta apenas fazermos essas coisas. Porque veja o que Jesus diz: olha, os mestres da lei e os fariseus, eles têm autoridade para interpretar a lei e as Escrituras. Por isso eu vos digo, fazei o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações. Então observe, eles fazem, mas o que eles fazem, Jesus está dizendo que não é para nós fazermos. E o que os fariseus e mestres da lei faziam? Jejuns, orações, colocavam as vestimentas adequadas, tinham faixas largas com os trechos das Sagradas Escrituras, faziam, chegava na sinagoga, sentava no primeiro lugar. Observemos alguém que faça isso. Como nós a julgamos? Como nós a vemos? Nossa, essa pessoa é de oração, essa pessoa é de penitência. Olha, essa pessoa é atenciosa, ela senta aqui. Não basta, Jesus está dizendo. É preciso que não nos deixemos enganar pela intenção do coração. Porque o pecado dos fariseus e mestres da lei, que Jesus está apontando aqui nas Escrituras, qual é? O pecado da soberba. O pecado de Adão, o pecado de Lúcifer, de Satanás. Quer fazer tudo isso, mas não com uma finalidade de ir a Deus. Querem fazer isso para serem vistos pelos homens. Ouvindo um sermão de um padre,
sobre este evangelho, ele dava o seguinte exemplo: olha, é como se nós descobríssemos que tem um ladrão se preparando para um grande roubo, e ele se prepara com exercícios físicos, com mortificações até, vamos dizer, porque ele tem que estar bem preparado para efetuar aquele roubo. Quem de nós diria, nossa, esse ladrão é muito bom? Não, porque ele faz um ato bom com uma finalidade ruim. Às vezes nós nos comportamos assim na vida espiritual. Até rezamos, até jejuamos, mas pela nossa própria glória, pela nossa vaidade. Esse pecado, ele precisa ser trabalhado dentro de nós para que ele não nos domine. O pecado espiritual da soberba, que no fundo é querer ocupar o lugar de Deus, porque a honra e a glória pertencem só a Ele. Irmãos e irmãs, peçamos que o Senhor nos dê a graça da humildade, rezarmos, fazermos penitência, porque nós precisamos de conversão, não para que os outros nos elogiem, nos observem, não. Rezarmos, jejuarmos, porque eu preciso de conversão, você precisa de conversão, não para sermos vistos pelos outros. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos esta palavra. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.